Tarde, pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais um estudo então de direito constitucional. A gente vai estar abordando alguns temas aí, ó, como a geração de direitos fundamentais, características dos direitos fundamentais, aplicabilidade dos direitos fundamentais, remédios constitucionais, nacionalidade e direitos políticos, perda e requisição da nacionalidade, direitos políticos, suspensão e perda de direitos políticos. E algumas dicas aí, né? No caso aí pra mim, né? Pra minha prova que eu vou estar fazendo. Mas a gente vai estar abordando alguns temas como nacionalidade, direitos políticos, remédios e direitos fundamentais. Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Então a gente tem aí a primeira geração de direitos fundamentais. A primeira geração de direitos fundamentais surgiu no século XVIII, lá para 1800, no caso então. É, são caracterizados pelos direitos civis, políticos, então a liberdade aí, né? Que seria o caso aí, vai entrar vários direitos aí, como direito à vida, liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito à propriedade, direito ao devido processo legal, que você pode solicitar um processo legal ali para estar resolvendo o seu caso, e direito de votar e ser votado. Então, a primeira geração de direitos fundamentais é marcada por isso. Elas exigem um não fazer do Estado, então, de certo modo, é, caracterizado pelo Estado não se meter, por exemplo, por exemplo, liberdade religiosa. É tirar espaço do Estado de impor a religião, de impor a expressão e dar espaço, então, para que as pessoas tenham mais liberdade aí para elas estarem agindo conforme elas desejam, dar certas liberdades a mais para as pessoas. A segunda geração, então, vai ser marcada pelos direitos sociais, econômicos e culturais. No caso, então, seria uma questão de igualdade. Exigem ação do Estado. Então, ao contrário dos direitos de primeira geração, que buscavam dar mais liberdade para o povo, essa segunda geração vão vir direitos sociais, que vão estar aí buscando equilibrar a sociedade de maneira geral, só que vão restringir um pouco a liberdade das pessoas. Porque vai, por exemplo, direito à educação, saúde, trabalho, moradia e seguridade social vai exigir uma demanda de que as pessoas estejam ali contribuindo também, né, com impostos, pelo bem público, no caso. E ele vai estar surgindo aí, então, no século XIX e no início do século XX, após a Revolução Industrial. O objetivo, então, vai ser garantir condições dignas de vida e reduzir desigualdades. E a característica, então, são os direitos prestacionais. Exigem ação de Estado, então, que nem eu já mencionei. A terceira geração de direitos vão ser os direitos difusos e coletivos. Então a gente vai ter aí a fraternidade e solidariedade, como meio ambiente, paz, patrimônio histórico. Então vão ser os direitos aí que surgem no século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. O interesse disso é buscar uma comunidade que seja mais atenciosa. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial a gente teve a questão do nazismo, que ocorreu uma grande opressão contra um povo em específico. Então a gente vai ter a necessidade aí, né, de proteger os interesses coletivos e globais, no caso, né, que seria proteger melhor a vida e ter um interesse coletivo aí por coisas que a gente considera amoral ou então desumano. As características então vai ser a titularidade coletiva, a difícil vinculação a um único indivíduo. Então, ó, a gente vai ter, por exemplo, o direito ao meio ambiente equilibrado, direito à paz, direito ao desenvolvimento, direito à autodeterminação de povos, então o povo pode se determinar da forma que for, e direito de acesso à informação. Então são direitos aí mais abertos ao público de forma a estabilizar a sociedade como um todo. Já a quarta geração de direitos relacionados, a quarta geração, né, vão ser os direitos aí relacionados a, segundo o Bonavides, né, democracia, informação e pluralismo. Então vão ser direitos aí, né, que considera-se, né, a Segunda Guerra Mundial um período ditatorial, né, que tiveram vários governos fascistas pelo mundo. Então vai considerar mais essas questões aí que a gente tem que ter o direito à informação, tem que ter direito à liberdade política, né, ao pluralismo político, e tem que ter direito à democracia. Então o povo pode escolher os seus comandantes e pode participar da política de forma ideal, assim, né, de forma mais próxima. E a gente tem a quarta geração, segundo Bobbio também, ó, que vai estar envolvendo então o objetivo de lidar com desafios éticos e tecnológicos modernos. Então a gente tem aí alguns exemplos, ó.
a direita bioética. Então, a gente tem aí questões éticas, né? De testes em animais, testes em pessoas, o quanto a engenharia biológica pode evoluir ou não. Questões de clonagem, questões de replicação, que nem eu já mencionei, né? A questão de testar as coisas nas pessoas. Então, vão surgir aí várias questões aí, né, devido ao desenvolvimento tecnológico a respeito dessa parte. Tem aí o direito à privacidade genética, né, para você não ter os seus genes roubados de forma alguma, ou então que alguém invada seu corpo. Direito à proteção de dados pessoais, vai ter aí a característica das pessoas serem mais individualizadas, né? Elas vão ter uma proteção ali, né, para não estar sendo invadida também nessa questão de dados. Direito à democracia participativa. Então, a democracia ativa, né, a democracia que o povo consegue participar de forma geral. E a gente tem aí também a quinta geração, ó. Alguns autores defendem já que existe o direito à paz e à sustentabilidade global. O surgimento em debates de contemporaneidade, por exemplo, direito à governança global ética, sustentabilidade climática e preservação da humanidade diante da IA e novas tecnologias, que foi uma pauta aí que surgiu ultimamente. Então, traz de novo, né, os direitos que foram solicitados, que a gente conquistou na terceira geração, né, com as questões de paz, só que trazem para alguma coisa mais moderna, né? Que é mais o que a gente está vivendo na atualidade, que nem eu mencionei. Sustentabilidade climática e direito à governança global e ética, né? No caso, então, que as pessoas têm que ser mais éticas nessas questões ambientais e nessas questões aí, por exemplo, que nem a IA, que são um perigo global, né? Então, para manter a paz aí, buscam esses direitos nessas questões. E tem debate, né, uma possível sexta geração, que seria o direito à água potável, que nem a gente sabe hoje em dia que é difícil, muito difícil essas questões aí sobre água potável aí no mundo, né, porque não é todo mundo que tem fácil acesso e muitas vezes é comercializado, tem várias questões assim. Vamos então para as características dos direitos fundamentais. Então, a primeira característica que a gente vai ter aqui, pessoal, é a historicidade. A definição de historicidade, o que significa? A historicidade significa que os direitos fundamentais não são absolutos, eternos ou imutáveis. Eles surgem, se desenvolvem e se transformam ao longo da história. Então, esses direitos aí que a gente passou aí no último tópico, a gente vê, né, que cada ilha teve uma época de criação e eles vão obedecer os fatos históricos que estão acontecendo ali na época, né? Eles vão seguir o que a sociedade está evoluindo, o que está acontecendo no momento. Então, o que isso significa na prática? Os direitos fundamentais não nascem todos de uma vez, vão surgindo aos poucos conforme novas necessidades humanas aparecem. Um direito que hoje é considerado fundamental pode não ter existido no passado, ou pode evoluir no futuro. Ou seja, por exemplo, o direito à paz aí que evoluiu, né? Que nem a gente viu na terceira para a quinta geração. Por exemplo, o direito à internet ou à proteção de dados pessoais são reconhecidos hoje, mas não existiam séculos atrás. Então, não existia internet, né? E não existiam dados pessoais que nem tem hoje, né? Que o governo tem números, cadastro. Antigamente essas questões não existiam. Então, a gente tem aí alguns exemplos históricos. No século XVIII, os direitos fundamentais estavam ligados à liberdade individual, que é a questão da época, né? Que a população queria ter mais liberdade, queria se livrar da monarquia, né? No caso, né? Que impunha tudo. No século XIX e XX passaram a incluir direitos sociais e trabalhistas, né? Que é a questão da época, começou a ter muita indústria, essas coisas, e o governo passou a precisar se tornar responsável sobre isso. No século XXI, temas como privacidade digital, bioética e meio ambiente foram incorporados como direitos fundamentais. Então, na terceira e na quarta geração aí, né? Que nem a gente viu. O próximo tópico aí que a gente vai estar vendo é imprescriptabilidade. E o que significa? A imprescritibilidade, palavra difícil, significa que os direitos fundamentais não se perdem com o tempo, ou seja, todos os direitos são imprescritíveis, eles não sobrescrevem. Então, um direito que foi conquistado não pode ser negado depois, não pode ser retirado das pessoas. Então, o que que significa na prática? Mesmo que a pessoa não exerça seu direito por muitos anos, ela continua podendo exercê-lo a qualquer momento. Isso ocorre porque os direitos fundamentais têm um valor permanente e estão ligados à dignidade da pessoa humana. Então, toda vez que um direito evolui, toda vez que a gente conquista um novo direito, ele vai se tornar permanente. Não tem como voltar atrás.
Não importa quanto tempo tenha passado, o Estado não pode negar o exercício daquele direito com base na prescrição, fim de prazo legal. Então, tudo que for de direito fundamental não pode ser negado pelo Estado e não pode passar aí o prazo, né, sobre prescrever. Então, temos aí, por exemplo, direito à vida. Uma pessoa não perde o direito à vida com o tempo, mesmo que esteja em uma situação vulnerável por muitos anos. Então, não tem como o cara perder o direito à vida ali, não tem como o Estado negar proteger a vida da pessoa porque ela viveu em condição degradável, condição de rua por muito tempo. Não existe isso. Direito à liberdade de expressão pode ser exercido a qualquer momento sem prazo de validade. Então, é um exemplo aí de direito permanente, né? Liberdade religiosa, é, pluralidade política. Então, mas atenção, ó, nem todos os efeitos jurídicos de uma violação de direitos fundamentais são imprescritíveis. Por exemplo, então, a reparação civil por danos pode prescrever. Então, no caso aí, você tem o direito à reparação civil, ó. Vamos ver o que é reparação civil. Ó, a reparação civil é a obrigação de indenizar alguém pelos danos causados por uma conduta ilícita. Quando essa conduta viola um direito fundamental, a vítima pode exigir compensação na esfera civil com base na responsabilidade civil, entendeu? Mas mesmo que seja com base em algum direito fundamental, pode acabar prescrevendo, né? Porque vai entrar na vara civil, né? Então vai escapar um pouquinho disso. Mas a existência do direito fundamental violado permanece. Então, ele continua existindo, né? Mesmo que alguém viole um direito seu, que você tem, por exemplo, direito à liberdade, né? Alguém te mantém preso, mesmo que ele prescreva na reparação civil, ele vai continuar valendo. Não vai deixar de existir por causa disso. Vamos ver lá. Inalienabilidade. Então, isso significa que os direitos eles são inalienáveis. Você não pode vender ou trocar os seus direitos ou então dar eles para outras pessoas, então, né? O que isso significa na prática? Você não pode abrir mão dos seus direitos fundamentais e negociá-los com outra pessoa. Você também não pode vender ou ceder um direito fundamental seu como se fosse um bem comum. Então, por exemplo, você pegar aí o direito seu ao voto, vender voto não é permitido, uma casa ou um carro, né? No caso assim, não é um bem comum, né? De todo mundo. É um bem privado, né? Então, é um direito aí que você tem, né? O direito à moradia. Mesmo que alguém queira voluntariamente abrir mão de um direito fundamental, por exemplo, a liberdade e dignidade, essa renúncia não tem valor jurídico. Então você não pode assinar um contrato ali dizendo que a partir de agora eu sou um escravo. A partir de agora eu não quero, eu abro mão da minha dignidade, entendeu? Não é possível isso no ambiente jurídico. Então, um exemplo aí, ó, uma pessoa não pode concordar legalmente em ser escravizada, que nem eu já falei. Um trabalhador não pode abrir mão do direito do salário em troca de um valor menor. O direito é protegido por ser fundamental e inalienável. Que é importante lembrar aí também, ó, que a inalienabilidade protege o ser humano de si mesmo em situações de vulnerabilidade ou coerção. Ou seja, se alguém está tentando te convencer a fazer alguma coisa que é fora dos seus direitos, que vai desrespeitar os direitos fundamentais que já existem, então isso daqui é uma forma de proteção, que protege o sujeito de si mesmo, no caso ele seja coagido. E evita que os direitos fundamentais virem objeto de comércio, então, né, para que não exista então abuso ou exploração sobre esses direitos. Então, o próximo tópico aqui, ó, já bem ligado com inalienabilidade, que nem já falou, é a irrenunciabilidade. O que significa ser irrenunciável? Você não pode renunciar aos seus direitos. Então, mesmo que alguém declare que não quer mais um direito fundamental, essa renúncia não tem validade legal, da mesma forma que não é anielável, né? A- Alienável. Os direitos fundamentais não dependem da vontade individual para existirem ou ser protegidos. Então, não depende da sua vontade, eles vão existir ali, né? É uma coisa meio que imposta. Protege as pessoas contra abusos, coerções ou decisões prejudiciais motivadas por vulnerabilidade, medo ou ignorância. Então, é a mesma coisa que o tópico acima, né? Agora, a inviolabilidade significa que os direitos fundamentais não podem ser desrespeitados, violados ou agredidos, seja pelo Estado, por particulares ou por instituições.
eles são protegidos juridicamente e devem ser respeitados em qualquer circunstância. O que isso significa, então? Os direitos fundamentais devem ser garantidos sempre, mesmo que em situações difíceis, como as crises políticas, pandemias ou conflitos. Então, eles são invioláveis, independente da situação que você esteja passando. Ah, o governo quer meter o louco aí. Não, a gente vai abrir mão aqui porque a gente não está dando conta de garantir saúde. Não, eles são invioláveis. Eles têm que ser garantidos de uma forma ou de outra, independente da situação. Quando ocorre uma violação, o Estado tem o dever de agir para proteger, punir o responsável e reparar o dano. Então, se alguém violar o seu direito de alguma forma, te escravizar contra a sua vontade, o Estado é obrigado a ter uma ação contra isso. A inviolabilidade reforça a obrigatoriedade do respeito a esses direitos por todos. Então, os direitos básicos que todo mundo tem são obrigatoriamente tem que ser garantido e o Estado vai ter que garantir isso de alguma forma. Os exemplos práticos, então, o direito à vida é inviolável, ninguém pode ser arbitrariamente privado da vida. O direito à intimidade e à privacidade também. Você não pode abrir mão da sua privacidade, ninguém pode invadir a sua vida por sem motivo legal. A liberdade da consciência e crença também é inviolável, ninguém pode te forçar a acreditar ou não em algo, então. Algumas observações, ó, como por exemplo, o estado de sítio ou calamidade, né, que é uma situação excepcional aí que acontece no Brasil que pode acontecer, né, em caso de guerra ou em caso de rompimento, de golpe, alguns direitos podem ser temporariamente restringidos, mas nunca violados arbitrariamente. Alguns direitos são absolutamente invioláveis, como a vida, a proibição da tortura e o direito à dignidade da pessoa humana. Mas alguns direitos aí, ó, podem estar acabando sendo violados aí. Não, não violados, né? Podem estar sendo negados aí, por exemplo, no estado de sítio. Porque o estado de sítio é uma medida excepcional e temporária prevista na Constituição que permite ao governo restringir certos direitos fundamentais para preservar a ordem pública ou enfrentar graves ameaças à nação. Quando pode ser declarado em comoção grave de repercussão nacional ou instabilidade institucional, ou então guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. E o que pode acontecer aí, ó? Você pode perder alguns direitos, como a liberdade de reunião e manifestação, sigilo de correspondência pode acabar caindo por terra e liberdade de imprensa, direito de ir e vir e inviolabilidade do domicílio. Então você vai perder aí algum desses direitos em função do Estado estar em necessidade, no caso, né? Eles consideram que é o período de necessidade e para evitar ameaças, para ver quem está em, sei lá, de repente, situação tipo de espionagem, várias questões assim. Agora, em universalidade, a gente vai estar vendo aí, ó, que os direitos fundamentais pertencem a todas as pessoas sem qualquer distinção, seja por raça, gênero, nacionalidade, religião, condição social, orientação, idade ou qualquer outra característica. Então, os direitos fundamentais são aplicáveis a todos os seres humanos apenas pelo fato de serem humanos. Nenhuma pessoa pode ser excluída do gozo desses direitos. Então, independente do cara, do sujeito ser gay, ser de uma religião diferente, não pode ser privado de nenhum desses direitos, independente da característica. Então, exemplos práticos aí, ó. O direito à vida, liberdade, igualdade e segurança é garantido a todos, em qualquer país ou contexto. Então, todo país, todo contexto vai ter o direito à vida, liberdade, igualdade e segurança. Direitos como liberdade de expressão, direito à educação, direito ao trabalho, são universais e não exclusivos de grupos específicos. Então, é um direito global, né? Não é um direito ali exclusivo de um grupo ali, né? Como, por exemplo, sei lá, o direito, os direitos que as pessoas têm, por exemplo, quando sofrem racismo, né? É um ato ali por um grupo específico. Aí já universalmente seriam os direitos que abrangem todo mundo de forma geral. E também declara aí os direitos humanos, né? Como universais. Agora, a respeito de efetividade. A efetividade significa que os direitos fundamentais devem ser reais e concretos, ou seja, precisam ser garantidos, protegidos e respeitados na prática. Não basta que estejam apenas escritos na Constituição. Então, o governo é obrigado constitucionalmente e globalmente aí, né, pelos direitos humanos, a garantir, por exemplo, ele não pode só escrever que ele tem a obrigação de garantir a saúde e não garantir. Então, deixar a população aí morrendo de doença, morrendo de fome, não tem como. O governo tem que estar agindo efetivamente ali e mostrando resultado. Então, também tem aí, ó, os direitos precisam ser acessíveis e aplicáveis a todos, sem barreiras, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem o direito a acesso das coisas, e, sei lá, ela é cadeirante,
ela tem o direito à rampa para poder acessar, tem que ter vários direitos ali, né? A questão de acessibilidade, a questão de ter o acesso, de ter questões ali que facilitem para ela, né? Para que ela não sofra discriminação. E quando o direito não é efetivo, ele é considerado uma mera promessa ou direito vazio, né? Então, a gente tem alguns direitos aí que podem ser considerados vazios, né? Então, ó, direito à saúde. Não basta existir na Constituição, o Estado tem que prover hospital, né? Educação, o Estado tem que prover escola. Liberdade de expressão, o Estado tem que prover essa liberdade também, contra a censura. A efetividade reforça a ideia de que os direitos fundamentais são essenciais para a dignidade humana, garante que o cidadão possa exigir judicialmente a proteção de seus direitos. A falta de efetividade pode justificar intervenções do judiciário para obrigar o Estado a agir, como ações civis públicas e mandados de segurança. Então, caso o governo não esteja realizando a função dele, a gente pode estar abrindo aí uma ação civil, né, pública, e a ação civil são processos judiciais que buscam a proteção, a defesa ou reparação de direitos que foram violados. Tem aí vários tipos de ação. Pode, por exemplo, tem a pública, né, destinada a proteger o interesse público, tem a de indenização por danos morais, tem o mandado de segurança, embora não seja exatamente uma ação civil, ele protege o direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus ou habeas datas, contra abuso ou ilegalidade de autoridade. Então, o mandado de segurança aí é quando você vai precisar relatar algum abuso ou então alguma prática ilegal ali por parte de autoridade para evitar que se haja um abuso então do poder, né? Agora dentro de interdependência, a gente vai estar vendo aí, ó, que essa palavrinha aí, interdependência, significa que os direitos fundamentais estão todos ligados e dependem um dos outros. Então, ó, para que um direito seja plenamente garantido, é preciso que os outros também estejam respeitados. Então, não tem como eu garantir que um cara tenha trabalho se eu não garanto saúde, se eu não garanto moradia, se eu não garanto alimentação, entendeu? Porque eles estão todos conectados. O trabalho tem que ter saúde, no trabalho eu tenho que ter uma forma de me alimentar, entendeu? Para que eu tenha uma vida digna, para que eu tenha um ambiente adequado, para que eu tenha força para trabalhar no dia a dia, porque eu tenho tempo de descanso. Então, a garantia da liberdade de expressão depende da liberdade da reunião e o do direito à informação, por exemplo. Né? Porque para você ter liberdade de expressão, você tem que ter o direito à informação e você tem que ter o direito de se reunir publicamente. Entendeu? Então, são vários direitos ali que garantem, por exemplo, que você possa se manifestar. O direito à educação está ligado ao direito à igualdade e à não discriminação. A educação tem que ser para todos, na escola tem todo tipo de gente. Tem que ter, né, pelo menos. O direito à moradia digna está ligado à saúde e à segurança e ao meio ambiente. Então tá tudo interconectado. Então, esse aspecto aí, ó. Os direitos fundamentais dependem e fortalecem uns aos outros. Eles garantem proteção ampla e integrada dos direitos humanos. E é isso. Eles precisam estar sempre ali andando lado a lado, para que todos os direitos sejam garantidos de forma plena. Já a complementariedade significa que os direitos se complementam mutuamente. Então, que nem eu falei, né? Para você ter o direito à moradia, você tem que ter o direito ao meio ambiente, você tem que ter o direito à saúde. Então, aí, ó, às vezes um direito sozinho não é suficiente para garantir a dignidade da pessoa, mas em conjunto com os outros eles se fortalecem. Por exemplo, então, o direito à educação complementa o direito à liberdade de expressão. Porque você tendo educação, tendo acesso à informação, você vai conseguir ter liberdade de expressão, você vai conseguir pensar por conta própria, entendeu? Pois a educação é necessária para que a pessoa possa se expressar de forma crítica e consciente. A proteção da liberdade religiosa complementa o direito à igualdade, entendeu? Porque todo mundo é igual, independente da religião que acredita, independente da crença. Então, os exemplos práticos aí também, mais exemplos, né? Se vocês quiserem, ó. O direito à saúde é complementado pelo direito ao trabalho, já que o trabalhador pode garantir meios para o acesso a tratamentos. O direito à privacidade complementa o direito à segurança, porque para garantir segurança não se pode invadir a privacidade alheia, né? Arbitrariamente, só porque você quer.
Então, e reforça aí, né, essa necessidade política e leis que tratem os direitos de forma integrada. Então, reforça aí a interdependência dos direitos dependerem entre si, à mesma forma que eles dependem uns dos outros, eles se complementam e melhoram também, né? Eles se melhoram, eles dão uma capacidade maior de dignidade para as pessoas. Agora, a relatividade ou limitabilidade significa que os direitos fundamentais podem sofrer restrições ou limitações, desde que essas limitações sejam previstas em leis. Então, tem certos direitos que você pode ter que não podem afetar outra pessoa. Por exemplo, você tem o direito à liberdade de impressão, a liberdade de expressão, mas você não tem o direito de sair, tipo assim, denegrindo outra pessoa publicamente, caluniando ela. Entendeu? Então, certos direitos aí vão acabar sendo limitados no próprio texto constitucional. Então, ó, nenhum direito fundamental é absoluto. Todos podem ser restritos para garantir o equilíbrio entre direitos concorrentes ou proteger interesses públicos relevantes. Então, aí, ó, as limitações devem respeitar critérios. Então, a gente tem que obedecer esses pontos aí, ó. Legalidade tem que estar previsto em lei, necessidade ser indispensável para um fim legítimo, proporcionalidade não pode ser causar mais restrição do que o necessário, finalidade legítima, então, como a segurança pública, a ordem e saúde. Então, aí, ó, por exemplo, assim, ó, a liberdade de expressão pode ser limitada para evitar discurso de ódio e difamação, que é o ponto que eu já tinha dito. O direito de reunião pode ser restrito em casos de emergência sanitária, como, por exemplo, a pandemia. O direito ao sigilo de correspondência pode ser limitado mediante a ordem judicial e investigações criminais. Então tem essa questão, né? Por exemplo, você perde o direito do homicídio, por exemplo, se tiver um mandato de prisão, né? A polícia pode acabar entrando na sua casa. Então, e tem a importância de conciliar os direitos e interesses conflitantes na sociedade. E evita abusos e garante que a proteção dos direitos seja feita de forma equilibrada. Então aí é para equilibrar, né? Algumas situações aí que as pessoas abusam um pouquinho do direito, ou então o governo precisa, né? Para estar realizando certas medidas. Agora vamos lá para o próximo tópico: aplicabilidade dos direitos fundamentais. Então a gente vai ter aí, ó, três formas de eficácia. Então o que que é a aplicabilidade de direito fundamental? A aplicabilidade de direito fundamental diz a respeito e a como e quando esses direitos podem ser invocados. Então a gente tem aí, por exemplo, os de eficácia plena, que são aplicáveis imediatamente, o direito à vida, por exemplo. Você o tempo todo, o dia todo, tem o direito à vida. É indispensável, então você não consegue guardar ali e ativar o direito depois, né? Aplicabilidade imediata, então está funcionando o tempo todo, a liberdade e a igualdade podem ser usados diretamente em processos judiciais para proteger o indivíduo. A gente tem aí os de eficácia contida, que teriam aí uma aplicabilidade imediata, ou seja, é medida por outra coisa, né? Aplicáveis, mas com possibilidade de restrição por lei. Por exemplo, o exercício profissional, né? No artigo 5º, você tem o direito a trabalho, você tem o direito à profissão, só que tá ali as regras, né, para que você possa exercer aquela profissão. Por exemplo, para você ser médico, você tem que ser formado em medicina, para você ser advogado, tem que ser formado e tem que prestar a OAB. Então, são os direitos que dependem de regulamentação legal, são regulamentados por alguma outra lei. E, por exemplo, aí, ó, o direito à saúde, direito à educação, né? A saúde também, medicação, tratamento, tem que ser tratamentos aprovados por outras leis. Então, também é o direito ao meio ambiente, né? Vai ter o próprio código ali, né? O código do meio ambiente, que vai explicar certinho o que pode ser ou não feito no meio ambiente. E o Estado deve criar leis e políticas para garantir esses direitos. Agora, os de eficácia limitada são os direitos que possuem limitações legais, ou seja, seu exercício pode ser restringido para proteger outros direitos ou interesses públicos. Então, por exemplo, a liberdade de expressão, né? Ele é limitado ali até um certo ponto, que você não pode cometer calúnia ou discurso de ódio. É... Tem aí outros exemplos, ó, direitos sociais, como saúde, né? Vão depender da regulamentação legal. Educação também depende de regulamentação legal. Então, resumindo aí, os melhores exemplos, o contido seria a eficácia profissional. Para você poder exercer tal profissão, você tem que seguir o que a lei manda. E o de limitada, então, seria aí, ó, por exemplo, a saúde, ele, né, vai depender de todo um órgão regulamentador ali para regulamentar remédio, regulamentar tratamento. A educação também tem que ser aprovado pelo ECA, método de ensino.
Então, o habeas corpus, ele é um processo rápido, em sumário, né? Ele serve para garantir a liberdade da pessoa em caso de abuso presenciado. Ele não precisa ser necessariamente feito para quem está sendo, por quem está sendo preso ou por quem está preso. Ele pode ser feito por um familiar, amigo ou advogado também, né? O habeas corpus. E ele pode ser preventivo quando há risco iminente de prisão ilegal. Então, se você está sentindo que tem risco ali, que a polícia está rondando sua casa, estão querendo te prender, você pode fazer um habeas corpus preventivo, ressaltando aí então o abuso de poder. E pode ser repressivo, então, que é para libertar alguém que já está preso lá. Não importa quantos anos a pessoa está presa e, portanto, que seja sido injusto ou ilegal de alguma forma. Aí o próximo remédio que a gente tem aqui é o mandado de segurança. Está previsto também no artigo 5º. Ele protege os direitos claros e indiscutíveis. É utilizado quando não há outro meio jurídico específico, como o habeas corpus. Então, se o habeas corpus falha, você tem um mandado de segurança também. E a pessoa física ou jurídica, né, vai estar exigindo ali, né, isso e exige uma prova pré-constituída. Então, o mandado de segurança ele exige que você tenha uma prova ali também do que foi feito ali de forma ilegal para estar acontecendo a prisão. Ó. Então tem alguns exemplos públicos, alguns exemplos práticos aqui, ó. Quando o servidor público sofre um ato ilegal da sua nomeação ou demissão, então o servidor público pode estar pedindo aí um mandado de segurança, caso ele tenha sido demitido injustamente, né? Tenha sido feita alguma maracutaia contra ele. Quando uma empresa tem o direito violado por ato administrativo ilegal, então quando o governo se intromete de forma administrativa de modo ilegal em alguma ação de empresa, quando um cidadão tem negado um direito previsto em lei por um abuso de autoridade. Então, quando ocorre um abuso de autoridade ali, o habeas corpus e o habeas datas falha, se você conseguir alguma prova de abuso de autoridade, você também pode estar pedindo, então, o mandado de segurança. Ele pode ser coletivo, impetrado por partido político ou com representação no Congresso, sindicato, entidade de classe. Então, pode ser ali pedido coletivamente, então, um mandato de segurança. E impetrado significa que ele pode ser feito por qualquer pessoa também. Tá? Só. O habeas data, agora indo para o habeas data, né, previsto no artigo 5º também, ele serve para você poder acessar ou retificar dados pessoais ou registros públicos. Então você tem obrigatoriamente ali, você pode ter todas as informações sobre você, né? Ou então uma pessoa ali que você defende judicialmente. E você pode ter acesso a qualquer informação de registro público, então, de cumprimento de dever, né, por parte do governo, de, de tudo que eles fazem, então, né? Tudo que eles usam a serviço da população. Agora, o próximo remédio é o mandado de injunção. É uma ação jurídica que serve para garantir o exercício dos direitos e liberdades constitucionais quando a falta de norma regulamentadora torna impossível seu exercício. Então, por exemplo, no o servidor público, que eu acho que é o melhor exemplo, que ele tem o direito a receber aumento todos os anos, quando isso não ocorre, ele pode, e tipo assim, vamos supor que não tenha uma norma ali que regulamente, né, quanto que seja esse aumento, ele pode se apoiar em outra norma. Na verdade, eu acho que o melhor exemplo seria, por exemplo, o direito à greve, que diz, né, que tem um artigo específico que diz que o servidor público pode realizar um ato de greve, só que não tem a informação quando, né? Não tem um artigo de apoio para delimitar quando o servidor público pode exercer greve ou não. Então ele pode estar pedindo ali um mandado de injunção que seria para pedir, por exemplo, a greve do servidor público como se fosse uma greve de trabalhador comum. Então, se caracteriza aí pela ausência de norma regulamentadora que inviabiliza o exercício de direitos. Então, está barrando o direito das pessoas só porque não tem uma norma regulamentando isso. E por último, a gente tem aí a ação popular. A ação popular ela visa proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa e qualquer cidadão. E a ação popular também pode ser impetrada aí por qualquer pessoa, né? É uma ação judicial que permite a qualquer cidadão contestar atos ilegais ou abusivos das autoridades. Pode ser proposto por qualquer cidadão brasileiro. Então tem que ser um cidadão brasileiro. Não precisa ter um interesse direto, né? Pode ser alguém que está vendo alguma coisa.
e tem o objetivo de anular atos ilegais ou abusivos praticados pelo poder público. Então, é um remédio aí também que protege contra atos abusivos. Agora, a respeito de nacionalidade. A gente tem a nacionalidade primária e originária, que é derivada do nascimento. A gente segue duas regras aqui no nosso território brasileiro. Tem o jus soli, que são as pessoas que nasceram no Brasil, então é considerado brasileiro nato quem nasceu no território brasileiro. Se você nascer no Brasil, você automaticamente é brasileiro. Tem o jus sanguinis, você é filho de brasileiro no exterior, você também é brasileiro nato, portanto que você seja filho de brasileiro, só que tem as condições, ó. Você tem que ter o registro em repartição ou vindo ao Brasil. Então você tem que ir lá no, por exemplo, na representação pública do Brasil externa, na no órgão certo lá correto, e você tem que fazer o registro dessa pessoa com o CPF, né, o cadastro pessoa física brasileira. Então a gente tem aí a nacionalidade secundária derivada, é concedida após o nascimento por naturalização. Então aqui tem a questão, né, do Brasil tem vários naturalizados. É, deixa eu só ver. Brasileira, quanto tempo leva? Hum, Então, ó, para você conseguir, por exemplo, a naturalização ordinária, que seria via residência, você precisa residir no Brasil por pelo menos 4 anos, tendo residência física, falar português, entre outros. Tem a naturalização extraordinária, que é, por exemplo, o estrangeiro que tenha residido no Brasil por 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. E tem a naturalização especial, que é concedida em casos específicos, como para cônjuges de brasileiros, filhos de estrangeiros, residentes no Brasil, ou para estrangeiros que tenham prestado serviços relevantes ao país. Então, quem então esses estrangeiros aqui também conseguem a naturalização aqui no nosso país, nessas condições, então, de ser filhos de estrangeiros residentes no Brasil ou para estrangeiros que tenham prestado serviço de grande relevância. E então tem também questão de cargos privativos na política brasileira. Ah, tem cargos que pessoas que não são naturais aqui, né, de fato, não podem estar realizando, não podem estar sendo efetivados, que seriam, que não, na verdade seria privativo ao brasileiro nato, né, que é o brasileiro que nasce aqui. Então, ó, presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, do Senado e do STF, carreiras diplomáticas e oficial das Forças Armadas. Nenhuma pessoa que não seja brasileiro nato pode exercer essas funções. A gente tem também dois tópicos importantes, ó. A perda e a requisição de nacionalidade. A perda, então, seria o cancelamento por sentença judicial, que teria, né? Você pode acabar perdendo a nacionalidade se a justiça pedir. Então, se você realizar alguma atividade nociva ao interesse nacional, a justiça pode acabar interrompendo ali a sua nacionalidade. E tem também a aquisição voluntária de outra nacionalidade, exceto se houver reconhecimento automático ou condição para exercício de direitos civis. Então, se você tem nacionalidade de outro país, você pode solicitar para você perder a nacionalidade brasileira, por exemplo, se for de desejo seu, né? Só que você, por ordem da ONU, nenhuma pessoa pode permanecer sem nacionalidade. Então, você só pode abrir mão de uma nacionalidade se você já tiver outra. E tem a processo de requisição, que você pede um processo jurídico, você vai lá e pede para o STJ, né, no caso, e via processo administrativo judicial, dependendo do caso, você consegue a sua nacionalidade de volta. Direitos políticos. A gente tem aí então os direitos positivos, votar e ser votado, que é um direito aí, né, de quem é nacional aqui. Tem os direitos negativos, vedações e inelegibilidade. Tem a ineligibilidade absoluta, que seriam os estrangeiros e conscritos. Tem a relativa, que seriam os chefes do executivo, reeleição, né, parentesco, abuso de poder e abuso de poder econômico. Capacidade eleitoral ativa, quem vota, maiores de 16 anos, facultativo para 16 ou 18 anos, maiores de 70 anos. É, são ali, não precisam votar, né, no caso, e analfabetos não votam.
é obrigatório entre 18 e 70 anos. Capacidade eleitoral passiva é quem pode ser eleito. Então, o vereador pode ser eleito a partir de 18 anos, deputado pode ser deputado e prefeito a partir de 21, senador, governador e presidente a partir de 35 anos. Então, tem essas idades mínimas aí para você ser votado, então. Então, vereador 18, deputado e prefeito 21, senador, governador e presidente 35. Agora a suspensão de direitos políticos. Pode ser. Então você tem os direitos aí suspensos em caso de incapacibilidade civil. Quem seriam os incapazes? Menores de 16 anos, pessoas que por enfermidade, deficiência mental não tiveram o necessário discernimento para a prática desses atos, e pessoas que mesmo por causa transitória não puderam exprimir essa vontade, por exemplo, no coma, né? Que é uma situação transitória, mas que o cara não consegue exprimir sua vontade. Os atos praticados por absolutamente incapazes são nulos de pleno direito, salvo quando representados legalmente. A representação legal geralmente é exercida pelos pais, tutores ou curadores. Então, por exemplo, aí um menor de 10 anos não pode comprar ou vender imóveis sozinhos. Uma pessoa com doença mental grave não pode que a impeça de entender suas ações precisa ser representada por atos civis. Então, tem essa situação de capacidade, então essas pessoas não vão poder estar votando, por exemplo, né? Que nem já foi dito, então, né? Que o cara tem que obrigatoriamente ter até. Tem que ter mais de 16 anos para poder escolher se vai votar e mais de 18 obrigatoriamente, até os 70. Tem a condenação criminal transitada em julgado. É, é aquela que não pode mais ser modificada, contestada, anulada. Então, quando a condenação é julgada, o cara também vai se tornar, vai ter os direitos dele, os direitos políticos suspensos, então, pela condenação. E somente após o trânsito em julgado, em regra, que se executa, né, a pena imposta. Mas a partir do momento que é executado o julgamento, a pessoa já perde, já torna-se suspenso, né? Perde não, já torna-se suspenso os direitos dessa pessoa até um momento que ela cumpra a pena, né? Ou então, por exemplo, se a sentença for anulada, né? Em caso extraordinário. E caso ocorra também a recusação de obrigação a todos impostas, por exemplo, serviço militar, você também vai ter os direitos suspensos. Então, por exemplo, aí a carteirinha, né, que a gente pega no tiro de guerra. Ela garante ali que a gente tenha os direitos políticos ali. Se a gente não tiver ela regulamentada em dia, ou então não quiser prestar serviços ao serviço militar, então a gente também perde os direitos políticos. Já quanto à perda, seria então o cancelamento de naturalização por sentença. Se for sentenciado que você. Então, se o Estado revoga a naturalização concedida a um estrangeiro, esse daí vai perder também os direitos políticos brasileiros. Ele não vai ter mais direitos aqui, quanto naturalizado, né? E a aquisição voluntária de outra nacionalidade, exceto exceções, né? Então, se você tiver aquisição voluntária de outra nacionalidade que você tem direito e quiser negar a brasileira, né, no caso, então você vai perder os direitos políticos daqui também. E exceto algumas exceções, né? Caso você queira manter ali, né, isso, a dupla naturalidade, essas coisas. Então, algumas dicas aqui, ó. Nacionalidade, lembrar cargos exclusivos dos natos. Então, os cargos exclusivos dos natos, vamos lá ver. São, ó, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara e do Senado e do STF, carreiras diplomáticas e oficial das Forças Armadas. Direitos políticos, decorar idades mínimas e condições de votos. Então, a condição de voto, você tem que ter mais de 16, pelo menos mais de 16 se você quiser, obrigatoriamente entre 18 ou 70. E as idades então seriam 18 para vereadores, 21 para prefeito e para deputado, e para senador, governador e presidente 35 anos. Os remédios constitucionais, então a gente tem o habeas corpus, que você exige o direito da liberdade de envio, o habeas datas, que é obrigatoriamente o direito à informação, o mandado de segurança, que é quando o habeas datas e o habeas corpus falham, que você pede ali um remédio contra alguma injustiça que aconteceu com prova. É, a gente vai ter a ação popular,
que é quando a ação, a população se junta, né, para pedir, para proteger algum patrimônio, meio ambiente, alguma coisa, ou então moralidade administrativa. Tem o mandato de injunção, que é quando não tem uma norma regulamentadora, você pede outra para tá defendendo a sua causa. E o mandato de segurança coletivo também, que é a mesma coisa do mandato de segurança, só que pedido por um grupo. Os direitos fundamentais, então, ó, a eficácia plena. Acontece a todo momento, por exemplo, a vida. Eficácia contida. O direito ao trabalho, que você obrigatoriamente tem que ter aos requisitos mínimos para exercer aquela função. E a eficácia limitada, que você tem a eficácia ali, por exemplo, direito à saúde, que é limitada ali pelo órgão regulamentador, que vai fornecer o tratamento e vai fornecer o remédio adequado. Então é isso.